Suponha que temos uma pizza e a dividimos em 5 pedaços iguais. Cada pedaço da pizza, já que dividimos em 5 pedaços iguais, será 1/5 da pizza. Se eu dividir uma pizza em 5 pedaços iguais, cada pedaço representa 1/5 da pizza. Isto é, como cada pedaço representa 1/5 da pizza, teremos que 2 pedaços representam 2/5 da pizza. Portanto, quero dizer que uma fração significa uma parcela, ou várias parcelas, de um todo. Deste modo, representaremos uma fração como A sobre B, onde A é chamado de numerador e B de denominador. Então, uma fração é A sobre B, representada por A sobre B. Em cima você tem o numerador e embaixo o denominador. Então, 2/5 da pizza será 2 sobre 5. 2 sobre 5. Exemplos. Temos a fração 1 sobre 5. Nessa fração, temos o 1 no numerador e o 5 no denominador. Essa fração representa 1/5. 1/5. E nesse caso dizemos que é uma fração ordinária. É uma fração ordinária. Isto é uma fração ordinária. É 1/5 da pizza. Exemplo B. A fração 2/7. 2 no numerador, 7 no denominador. Isto é um outro exemplo de uma fração ordinária. Uma fração ordinária. Exemplo C. A fração 1/10. 1/10, 1 no numerador e 10 no denominador. Esta é uma fração decimal. Esta é uma fração decimal. Isto é uma fração decimal. Exemplo D. A fração 9/100. Esta é uma fração decimal. É uma fração decimal. A fração será, então, ordinária ou decimal. A fração decimal é quando o denominador é múltiplo de 10. Se ela não for decimal, será ordinária. Será ordinária. Números racionais. Números racionais. Nós vamos dizer que um número é racional se ele pode ser escrito na forma P sobre Q. Se ele pode ser escrito como sendo uma fração. Se ele pode ser escrito na forma P sobre Q, tal que este P pertence ao conjunto dos inteiros, quer dizer, no numerador você terá um número inteiro. E este Q também será um número inteiro, pertence ao conjunto dos números inteiros. Mas o denominador não pode ser 0, então eu vou colocar uma estrelinha aqui, para você entender que ele pertence ao conjunto dos inteiros, diferente de 0. Então, o número é racional se ele pode ser expresso como sendo uma fração, P sobre Q, tal que P é inteiro e Q é inteiro. Isto quer dizer que inteiro sobre inteiro é racional. E este conjunto de todos os P's e os Q's, tal que P sobre Q são números inteiros, P inteiro e Q inteiro, esse conjunto é chamado de conjunto dos números racionais, que vamos representar com a letra Q.
Então Q será usado para representar o conjunto dos números racionais. Os números que podem ser escritos como sendo frações. Já que existem os números racionais, nós teremos também os números irracionais. E quais serão os números irracionais? Quais serão os números irracionais? Os números irracionais vão ser os números que não podem ser expressos como sendo fração. Então, vão ser os números que não podem ser escritos, que não podem ser escritos como sendo uma fração. Não podem ser escritos na forma P sobre Q, tal que. Isso aqui significa tal que. P é um número inteiro e Q é um número inteiro diferente de zero. Os números irracionais não podem ser escritos como sendo uma fração. E a gente vai representar com a letra I. Ora, exemplos de números racionais. Por exemplo, podemos dizer letra A. 1 sobre 2. 1 é inteiro, 2 é inteiro. Então, a fração meio, 1 sobre 2, é um número racional. Pertence ao conjunto dos racionais. Ora, letra B. 3 quintos. Olha, 3 é inteiro e 5 é inteiro. Inteiro sobre inteiro é um número racional. Pertence ao conjunto dos racionais. Por exemplo, letra C. Letra C, menos 2 quintos. Ora, menos 2 quintos, menos 2 é inteiro, 5 é inteiro. Inteiro sobre inteiro é um número racional. Por exemplo, letra D. Menos meio. Menos 1 é inteiro, 2 é inteiro. Inteiro sobre inteiro é racional. Por exemplo, letra E. 2. 2 é um número racional. Porque 2 pode ser escrito, por exemplo, como 2 sobre 1. 2 é inteiro, 1 é inteiro. Inteiro sobre inteiro é racional. Letra F. Menos 5. Menos 5 pode ser expresso como fração. Pode ser escrita a fração menos 5 sobre 1. Menos 5 é inteiro, 1 é inteiro. Inteiro sobre inteiro é racional. Os números racionais são números que podem ser escritos como sendo frações. Então, você vai ter, para números racionais, os números fracionários vão ser racionais. Podem ser positivos e negativos. E repara que os números inteiros também vão ser racionais. Vamos ter inteiros positivos e inteiros negativos são racionais. Mas veja só, letra G, números irracionais. Por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2 não é racional. Raiz de 2 é um número irracional. Ele é um número que não pode ser escrito como sendo fração. É um número que não pode ser escrito como sendo fração. É uma dízima que não é periódica, ela não acaba nunca. Por exemplo, outro número irracional, famoso, o número π. Sim, aquele π, que é 3,14, pontinho, pontinho, pontinho. Este número é irracional. Você não consegue expressar ele como sendo uma fração. Então, os números irracionais não podem ser expressos como sendo frações.